Você já ouviu falar sobre futebol? Mas como surgiu o futebol, você sabe? E quando é que o futebol chegou aqui no Brasil? Você sabia que o futebol, além de ser o esporte coletivo mais popular do mundo, também é um dos mais antigos? Temos vestígios de algo semelhante com a prática do esporte datado na história antiga. O esporte é o mais popular e conhecido do planeta. Segundo a FIFA, tem aproximadamente 270 milhões de pessoas atuando diretamente ou indiretamente em atividades relacionadas ao futebol. Hoje em dia, grandes competições de futebol são organizadas todos os anos por diferentes institutos futebolísticos nacionais, continentais ou internacionais. E é o esporte popularizado entre as massas de trabalhadores de classe média, porém um segmento bilionário que movimenta muito, mas muito dinheiro e interesses políticos e financeiros por todo o mundo. O futebol moderno surgiu na Inglaterra durante o século XIX, mas relatos históricos apontam que já existiam práticas esportivas parecidas bem antes desta época. Na época, o rei Eduardo II condenava essa prática esportiva. Outros reis ingleses, como Eduardo III, Henrique IV e Henrique VI, chegavam a proibir a prática do esporte. Isso tudo pelo fato de que o esporte, quando começou, os jogos não tinham regras estabelecidas e era permitido diversos tipos de agressões para avançar ou conter o adversário, o que acabava ferindo muito os praticantes do futebol. Alguns séculos depois, ainda na Inglaterra, começava a surgir o futebol moderno. Isso aconteceu a partir da união de alguns clubes que não aceitavam determinadas regras praticadas no rugby e decidiram então se unir para criar o outro esporte, no qual não se conduzisse a bola com as mãos. As regras iniciais deste novo esporte, o futebol, foram estabelecidas em 1846 por membros da Universidade de Cambridge. Houve um crescimento desse jogo popular pelos alunos das escolas públicas da Inglaterra, porém o esporte permaneceu sendo considerado uma atividade violenta e não apropriada aos jovens de classe alta dos colégios da elite inglesa. As primeiras regras do jogo ainda estavam em um estágio inicial e apresentavam algumas diferenças em relação ao futebol praticado atualmente. As regras estabelecidas inicialmente para o futebol não limitavam o número de jogadores, nem o tamanho do campo, nem a altura do arco do gol e nem a duração das partidas. Conhecendo o futebol como conhecemos hoje, é difícil imaginar uma partida assim, não é verdade? Com o crescimento do esporte no país, em 1863, foi fundada a Associação de Futebol da Inglaterra, ano em que mais tarde a FIFA considerou como data oficial o surgimento do futebol. Naturalmente, uma série de mudanças foram sendo realizadas ao longo do século, como introdução do goleiro, do árbitro, da quantidade de jogadores, a criação do pênalti para as faltas cometidas dentro da área, tamanho do gol, além da utilização das mãos na cobrança de lateral. Entre as principais regras inseridas, uma das ferramentas fundamentais para a disciplina foram os cartões amarelos e vermelhos. Eles foram inseridos apenas em 1970 para a Copa do México, como uma forma de facilitar a comunicação entre os países que não falaram o mesmo idioma. Além disso, as regras do futebol têm alterações constantes pelos órgãos reguladores, como mudanças das dimensões do campo, substituições de jogadores e entre outras mudanças. O crescimento do esporte pela Europa levaram ao surgimento da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, fundada em 1904. Contava inicialmente com as seguintes nações: Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça. Ao longo da década, o futebol começou a ser praticado pela classe trabalhadora inglesa, estimulada pelos donos de fábricas pela necessidade de jogadores para se formar equipes de futebol. Nesse momento, o futebol deixou de ser privilégio da classe endinheirada e passou a ser introduzido nos centros urbanos e pelos diversos segmentos da sociedade britânica, contribuindo para um espaço de convivência entre burgueses e operários. Mas como e quando exatamente o futebol chegou aqui no Brasil, você sabe? Foi no ano de 1894. Chegava da Inglaterra Charles Miller, um estudante paulista que estava passando uma temporada em Londres. Charles ficou entusiasmado com o novo esporte que havia conhecido e trouxe com ele para o Brasil todo tipo de informação, artigos e objetos relacionados ao assunto. Por conta disso, Charles Miller é atualmente considerado o pai do esporte aqui no Brasil. Após a chegada ao país, o futebol rapidamente se popularizou na sociedade. Porém, inicialmente foi introduzido e praticado apenas pela classe alta. Era restrito ao resto da sociedade brasileira.
Que absurdo, não? No entanto, com o crescimento urbano do país, não puderam conter o inevitável. Assim como na Inglaterra, o esporte se popularizou em todas as classes sociais do país. Na verdade, se tornou muito comum e as coisas com o tempo acabaram se invertendo, onde o esporte deixou de ser praticado com frequência pela alta sociedade e se tornou mais popular entre a classe média e baixa. O crescimento do futebol no Brasil acabou fazendo com que o esporte mais praticado na época, o remo, viesse a ficar em segundo plano, chegando a ser quase esquecido pelos brasileiros posteriormente. Com isso, algumas equipes de remo tornaram-se clubes de futebol, como Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo, no Rio de Janeiro. Com o esporte cada vez mais popular, a demanda do público e de jogadores foi aumentando. As fábricas, tanto de São Paulo como no Rio de Janeiro, começaram a promover a construção de campos para atrair operários à prática do futebol, os famosos estádios do nosso país. Com o tempo, cada vez mais se ouvia falar do esporte. Surgiram clubes, divisões, campeonatos e a necessidade de se jogar entre países e culturas diferentes foi só aumentando. A FIFA, que já comandava e era responsável por organizar competições de níveis mundial, em 1930 deu origem à primeira Copa do Mundo, o campeonato mundial mais importante do futebol até hoje. A primeira edição da Copa do Mundo foi realizada no Uruguai e contou com a participação apenas de 13 equipes da América e Europa, o que influenciou ainda mais a expansão do futebol. Depois desse ano, a Copa do Mundo criou a tradição de ser disputada de 4 em 4 anos. Posteriormente, Itália e França sediaram o Mundial, que foi paralisado de 1942 a 1946, em consequência da Segunda Guerra Mundial. Já foram disputadas mais de 20 Copas do Mundo. Apesar de ter sido criado na Inglaterra e ter se espalhado rapidamente pelo mundo, sabemos que o Brasil é o país que se tornou a grande potência do esporte chamado futebol. Como a FIFA determinava que as instituições nacionais ligadas ao esporte deveriam ter dedicação exclusiva ao desenvolvimento do futebol, em 24 de setembro de 1979 surgiu a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, para gerir unicamente o futebol brasileiro. Ao ver as coisas como são atualmente, não imaginamos as barreiras que o futebol teve que enfrentar até chegarmos até aqui. Uma das maiores barreiras que foi quebrada com o tempo foi o preconceito. No início, em todos os lugares, foram enfrentadas dificuldades para que o futebol pudesse ser acessível entre classes baixas, assim também para ser visto de forma profissional e para aceitarem jogadores de classe baixa e homens negros. Alguns atletas tentaram estratégias para conseguir entrar no time de futebol, tentando disfarçar a cor da pele. Um exemplo foi Carlos Alberto, jogador do Fluminense em 1914, que se maquiava com pó de arroz antes das partidas. Porém, com o suor durante o jogo, o disfarce desaparecia e a torcida, ainda desacostumada com a presença de negros dentro de campo, xingava e expulsava o jogador. Muito triste essa situação. Com o tempo, isso foi mudando e se tornando mais fácil. O aparecimento de Pelé após a Copa do Mundo de 1958 também contribuiu para uma amenização nos problemas em relação ao racismo. O destaque desse jogador produziu num país o sentido de que os jogadores de futebol deveriam vir da camada pobre da sociedade e alcançar o ápice da carreira após muito sofrimento e batalhas, o que é comum nos dias de hoje. Apesar de tudo ter mudado com o tempo, ainda vemos a modalidade do futebol feminino enfrentar muitas dificuldades, desde o início, que foi proibido, até a permissão super limitada da prática atualmente. E você consegue imaginar como eram as partidas antigamente, lá no início do futebol? Concorda que o futebol, mesmo depois de tantos anos, ainda é um esporte em ascensão? É um esporte que vem crescendo? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Gostaria de saber o que você pensa sobre futebol. Valeu, galera, e aquele abraço!